Graças a Deus. Eu aproveito a oportunidade para saudar a todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler uma palavra e levar até você, que encontra-se no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, e versículo 26 e versículo 27. Mas antes de ler, eu quero fazer um pedido. Deixe o seu like, se inscreva no canal, porque isso é muito bom para o canal. Vamos então à leitura. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Nesta palavra, Deus, usando o profeta Ezequiel, está tratando com seu povo, porque estava meio desviado. Eles não estavam obedecendo, estavam na idolatria, e tantas coisas. E Deus promete fazer uma mudança agora. Dar um coração novo. Meus irmãos, aqui não está falando de transplante de coração, porque naqueles dias não tinha transplante de coração, eles nem pensavam nisso. Mas Deus, Ele tem poder para fazer transplante. E eu quero falar agora que Ele estava pensando num transplante espiritual. O transplante espiritual, Ele não precisava botar um coração de carne de outra pessoa. Não, Ele aproveitava o mesmo coração. Só que Ele trabalharia pelo seu poder, pelo seu espírito, dando este coração novo. O que significa? O coração velho era inclinado para o pecado. Nós sabemos que todo ser humano, todo ser vivente tem um coração. E o coração é uma bomba que bombeia sangue toda a vida. E é uma bomba, digamos, perfeita. No homem é perfeito, Deus fez assim. Mas quando está falando coração, o Senhor está falando a respeito do centro de vida. Como é através do coração que é bombeado sangue para todas as partes do corpo humano, ele tornou-se o centro de vida. E nessa palavra, ele é figurado como centro de vida espiritual. Isso é coisa importante. Então, Deus está falando em necessidade de transformação, de mudança. Aquele povo era um povo que tinha a promessa de Deus. Deus amava aquele povo, Deus queria que aquele povo obedecesse, mas eles entraram na Palestina, foram abençoados e começaram a copiar os maus costumes daqueles povos que eram voltados para a idolatria. E mediante isso, nesses dias agora, estava uma coisa terrível, terrível. Mas o Senhor está prometendo fazer um coração novo. E renovar o espírito. Isso é importante, meus irmãos, porque Deus trabalha em nós através do nosso espírito. A palavra nos diz que o mesmo espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito. Isso significa que comunicação. Se você tiver um computador, e ele pode ser muito bom, mas se ele não estiver ligado na eletricidade, ou a bateria não estiver funcionando, ele não vai funcionar. Então, aqui está precisando botar um computador na rede elétrica, o computador normal. Vamos pensar agora o nosso espírito como um computador. Tem que estar ligado na rede elétrica, digamos, de Deus, na rede espiritual. E através
do computador, digamos, computador normal, eletrônico, que recebe essas comunicações para toda a programação de computador. E é através do Espírito de Deus que nós recebemos todas as comunicações espirituais para ser transformado. Um coração transformado é um coração que é inclinado para Deus. Por isso, na hora da nossa conversão, a mudança, note como funcionava. Note como você funcionava. Você era inclinado para quê? Para as coisas ruins. Era inclinado para o mundo. Não era inclinado para servir a Deus. Você tinha um conhecimento de Deus. Até certo ponto, você dizia que conhecia Deus, cria em Deus, mas é um conhecimento e uma fé simbólica. Não uma fé de uma comunicação direta. Mas num dia aconteceu algo. Você ouviu a pregação da palavra. E quando ouviu a pregação da palavra, o que é que acontece? Você creu. E neste momento de crer, eu estou me falando uma conversão sincera. Então, é como se você tivesse sido ligado na tomada espiritual de Deus, ligando o teu espírito com o Espírito de Deus, e de Deus começa agora a vir as influências poderosas, a vida espiritual, e o homem começa a servir a Deus. É por isso que nós vemos homens perigosos. Nós temos no meio evangélico, no Brasil e no mundo, homens que eram perigosos. Não temiam a nada. Mas um dia ouviu a palavra. E quando ouviu a palavra, aquilo que castigo não resolvia, suavemente e poderosamente, o Espírito de Deus começa a trabalhar naquilo que nós chamamos o coração. Vai transformando, vai dando um coração novo. É o trabalho do Espírito de Deus com o nosso espírito, vai dando a comunicação, vai operando, nós dizemos, um coração novo. E aqui diz a palavra, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, meus irmãos. Há homens que estão tão endurecidos, que o coração é chamado como coração de pedra, porque nós entendemos, nós estamos acostumados que o coração é o centro de vida. Um coração de pedra é um coração endurecido, um coração que não tem temor. Em outras palavras, é um espírito que está morto espiritualmente. Mas por que morto? Porque está separado de Deus. E morte é uma separação, porque o nosso espírito não morre, é eterno. Mas, estando separado de Deus, ele é considerado morto. Mas Deus dando um coração novo, e agora um espírito novo, que é um espírito renovado, então o homem começa a agir de uma maneira diferente. E o versículo 27, assim, e porei dentro de vós o meu espírito. Que coisa gloriosa! Você que me ouve, que é uma crente, irmão, irmã, obreiro, num determinado dia, o Espírito de Deus trabalhou na tua vida. E aí, o seu espírito ficou ligado com o Espírito de Deus. Por incrível que pareça, há pessoas que não entendem isso, mas é que a Bíblia diz, e aí você começa a receber do Espírito de Deus. E mediante isso, nós começamos a andar obedecendo a Deus. A nossa vida é inclinada para Deus. É a esperança que nós temos de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, continue falando, continue pregando. Quantas pessoas de coração endurecido, corações de pedra, mas de repente ouve a palavra, como diz, homens maus, violentos, que não via nada que corrigisse, mas ouviu a pregação da palavra e o Espírito de Deus entrou na pessoa, é transformado. E nós temos testemunho e agradecemos a Deus por isso e nos alegramos com isso. Que homens tremendos, terríveis. E agora, ouvir a palavra. Eu tenho experiência disso. Do anos passados, quando eu estava em Florianópolis, capital daqui de Santa Catarina, durante os 6 meses, eu pregava na penitenciária do estado, ia uma vez por semana, e se reunia ali 20, 25 pessoas, às vezes mais, homens que não gostavam nem de falar do seu passado, homens de crime, mas
pegava a harpa para cantar hino, ler, e muitas vezes eu chamava para dar o testemunho, e era um testemunho de homens transformados. E tudo isso por quê? Porque o coração foi mudado, foi dado um coração novo. E quem pode dar um coração novo, que eu quero agora falar, numa época de transplante espiritual na vida da pessoa, é somente Deus. E através da nossa oração, da pregação da palavra, ela vai penetrando. Então, continue pregando, continue orando, continue falando de Jesus, porque Ele vai libertando, vai transformando. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, e tenhas um dia de bênção, de muita alegria, em nome de Jesus. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Tu és, Senhor, aquele que nos dá um coração novo, um coração voltado para Ti. Eu quero pedir por todos aqueles que estão me vendo e ouvindo neste momento, Senhor, que se alegrem e sejam cheios da Tua presença. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.